De volta aqui com o CBN Vale Esportes, a gente entrevista hoje aqui o Lombardi Júnior, jornalista esportivo da nossa rádio 1260 AM, lá de Boston, nos Estados Unidos, mas também tem uma unidade lá na Flórida. Luciano. Bom, deixa eu perguntar aí ao nosso Lombardi Júnior, eu que já fui também coordenador de rádio, de equipe de esportiva, hoje eu faço parte aqui como narrador da rádio CBN Vale. Qual foi a dificuldade de conseguir aí juntar, né? Eu sei que você tem um pessoal legal aí que faz parte da equipe esportiva, mas qual foi a dificuldade de você agregar aí o pessoal, hein, Lombardi? É assim, a infraestrutura é uma coisa que acaba ficando muito disponível aqui na América. Esse trabalho que a gente tem com o Rex Skyline, que faz toda a ligação de um estádio tecnicamente para um estúdio, é ótimo, é maravilhoso, tem a NAB, que é a feira de rádio em Las Vegas e tal, estrutura 1000. Não tem aquele problema também do Brasil, né, que às vezes a gente sempre tem de uma área ser mais difícil que a outra para você trabalhar, fazer uma conexão. Uhum. Maravilha. Mas e o material humano? Esse é um problema, Luciano. Então você tocou num ponto muito importante. Só que como o futebol e gente que gosta de futebol e jornalista esportivo tem aos montes, graças a Deus, né, e muito nos orgulha dizer isso, nós encontramos aqui também um ou dois que tinha um pouquinho disso iniciado no Brasil, e aí você junta, né, um pouco de cada um, você fala, vamos tentar montar um projeto de equipe e tal, você vai avançando, lança lá o padrão, com a anuência da rádio, que é maravilhosa, e você vai ajustando com o pessoal, jornada a jornada, no programa, a gente tem um programa há anos tradicional aqui, o Nosso Esporte. E agora, eu confesso que quando aí você encontra um amigo aqui, como o Conrado Giulietti, que trabalha comigo, que foi da ESPN, da Rádio Globo, nós trabalhamos juntos na Capital ESPN, e o Conca veio para cá alguns anos depois. Certo. Aí, quando o Conca chegou, eu falei, opa, agora a gente vai melhorar bastante. E hoje a gente vai reforçar a equipe, aqui. Né? Oi? Vai reforçar a equipe, né? Demais, meu Deus do céu. O Conca que também virou narrador aqui, nessa mesma seara, né? Que a gente está batendo um papo aqui, ele também. E hoje está fazendo um trabalho maravilhoso e está aqui com a gente na equipe esportiva. Ou seja, e aí você encontra os meninos que a gente tem hoje aqui, o Josh Crespo, que é americano, mas filho de brasileiro, sempre apaixonado pelo futebol, o Caio Morari, que jogou futebol, inclusive foi durante um período fazer testes no Santo André, também jogou, é o nosso comentarista, o Gustavo Lopes, que é muito novo, chegou do Brasil aqui já com esse espírito de rádio esportivo, hoje ele é cidadão e navega muito bem com as informações da MLS, tem contato com todo mundo, e aí você vai melhorando. Eu trabalhei com o Fraga, trabalhei com o Rafael Fraga, que já estava aqui acompanhando o futebol, ou seja, é um encontro de fatores, mas dentro de um limite de pessoas que a gente vai evoluindo, assim. A entrega dos caras é que faz a diferença, viu, Luciano? Porque eu posso até ver, né, essa situação. A gente não é que não é comum, mas nos Estados Unidos, dentro desse universo nosso, aqui no Brasil, a gente monta uma equipe esportiva, a gente tem até pessoas que a gente queria estar na equipe, não estão, em virtude, não, porque ele recebeu uma oferta de outra, né, já está em outra equipe de esportes e tal. E eu pensei, nossa, acho que foi uma dificuldade para montar uma equipe esportiva aí nos Estados Unidos. Sim. E o trabalho que vocês fazem, né? Eu acompanho, eu sempre assisto, quando eu posso assistir alguns jogos aí, da qual vocês transmitem, né? Essa relação, você acabou falando, essa relação da rádio com a equipe, né? Quer dizer que aí nos Estados Unidos, até estava conversando com o Pedro Bavuz a respeito disso, você não pode decidir assim, não, a gente não vai fazer o New England hoje, a gente vai fazer o Miami, a gente vai fazer o Los Angeles. Não existe isso, você tem que ter o contrato com uma equipe, é isso? Perfeito, você só transmite os jogos das demais equipes quando elas são adversárias do time que você cobre, né? No caso, o Revolution e o Miami, que hoje a gente tem os direitos. Aí você consegue. Tá. Quando uma dessas equipes sai dos playoffs, você quer dar sequência, você pede para que a própria equipe faça um contato com uma outra que você entenda que jornalisticamente vá suprir a tua necessidade para fazer a entrega dos patrocinadores. Aí eles acabam fazendo uma ponte ou a gente para de transmitir
E nem a final, a MLS Cup, você pode fazer sem uma autorização. Porque acho que a final vocês não fizeram, né? Não. Los Angeles contra Esse ano nós não fizemos. Aí nós optamos pelo pacote do futebol brasileiro, no tubo, aqui mesmo, com a nossa equipe aqui fazendo os jogos do Brasil. Você vê que é diferente, viu, Pedro? Lá você não precisa pegar, não vai conseguir pegar a maleta e fazer qualquer jogo, não, viu? Também aqui no Brasil, pegando essa questão de transmitir apenas um jogo, os clubes do Brasil estão fazendo isso, né? Mas com a equipe própria na transmissão de YouTube do próprio clube, ou seja, funcionários do próprio clube fazendo essa transmissão. Vocês não são funcionários, por exemplo, vocês aí da nossa rádio 1260M não são funcionários do New England, né? São existe uma rádio, contrato, né? Existe o contrato, mas vocês defendem a rádio e não o clube, né? Perfeito, é isso aí. Exatamente. Nós temos total independência de cobertura, não existe aqui por parte do New England. É claro que os caras olham para a gente assim lá no head level, às vezes, quando você fala alguma coisa, né, de uma maneira diferente, quando você critica, mas nunca houve nenhuma imposição e não existe nenhum vínculo com o clube de você trabalhar para o clube e apenas cobrir os jogos do clube e o dia a dia do clube. Sim. É o mesmo formato do Brasil, mas com a determinação partindo do clube e a anuência da MLS. Porque aqui os clubes, eles são clientes, na verdade, da MLS. Eles são franquias, na verdade, né, o Lombardi? São franquias, exatamente. Né? Exato. Tanto é que esse papo de trazer o Messi para cá envolve todos os clubes, não somente o clube para onde ele vai, entende? Então, assim, Sim. A Liga precisa aprovar, você tem um teto salarial, que é o designated player, você não pode pagar de uma forma que seja injusta dentro dos padrões, tem um limite de salário mínimo e máximo para jogadores, porque é a Liga que faz o regimento completo do futebol e os clubes são, sem dúvida, funcionários, entre aspas, da própria Liga. Sim. Lombardi, uma outra dúvida que eu tenho em relação a essa questão de franquias, clubes e tudo mais, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui. Se tem uma franquia em Nova York, por exemplo, ela pode simplesmente do dia para a noite se mudar para Los Angeles, assim, sem problema nenhum? Não é que pode se mudar sem problema nenhum, né? Por exemplo, Nova York tem o New York City e o New York Red Bulls. Hoje, na Califórnia, você tem o LAFC e o LA Galaxy. Por exemplo, a holding, com os empresários, os CEOs do New York City, o grupo que é dono do New York City, ele pode abrir um time, sim, em Los Angeles, desde que ele passe pelo crivo da MLS. Ele tem que ter um estádio, ele tem que ter aprovação dos outros clubes para ver se ele vai entrar na MLS. E também tem que entender se a MLS vai aceitar mais um dessa franquia ou dessa holding aí de empresários. Que, inclusive, se eu não me engano, acho que o empresário da equipe do New York City é o Grupo City, né? Do Manchester City. Né? Do Bahia também, do Bahia, do City e tudo mais. Do City e do New York City. Sim. Se eles quiserem montar Orlando City, eu estou usando um exemplo aqui hipotético por conta claro. da coincidência do nome, né? Aqui não vem o caso, é totalmente diferente. Eles precisam montar um business plan, o grupo, convencer a liga, a cidade, que eles podem ser um rival. Aí sim mas você não leva o nome New York City, por exemplo, para Orlando, para ser um Orlando City B, né? Ou um concorrente do Orlando com essa equipe, com essa holding. Não é bem assim. Mas você tem essa possibilidade de você, como uma empresa, montar 2, 3 times dentro desse modelo de regulamento. Né? Sim. Bom, beleza, não né? É barato, viu, Pedro e Luciano? Isso aí, cara, é caro. Não, eu posso Sim, imaginar, claro, com certeza. Porque a gente aqui no Brasil, por exemplo... Você vê o nível do estádio que as equipes têm lá, né? Exatamente, o Gillette Stadium, que inclusive será um dos estádios da Copa de 2026, né? Uhum. E só para você ter uma ideia, o Gillette Stadium ele é portentoso demais e tal, porque recebe o Patriots, estádio para 70 mil pessoas, tradicional. Mas dentro do que a gente observa aqui do novo modelo de MLS... Sim. Como eu estou usando o Orlando como exemplo, a gente faz muitos jogos no Orlando porque a gente cobre também a Florida Cup. E o Orlando nós já tivemos também os direitos de transmissão naquele modelo MLS is Back, na época da Covid, não sei se vocês se lembram. Todos os jogos foram feitos lá de Orlando
Sim. dentro da Disney, foi uma bolha que se criou e nós A fizemos. NBA também, né? A NBA também, né? Exato, a NBA também. Então nós tivemos os direitos do Orlando, a gente transmitiu. É o Marcos Pérez, que inclusive foi do Sport TV, é hoje o cara da comunicação, Diego Couto, que trabalhou até um tempo atrás e agora está só com o Kaká. Então a gente fez o Orlando também, só para você ter uma ideia. O estádio do Orlando, ele tem capacidade acho que para 25, 27 mil. O novo, jogava no Citrus Bowl, que era do governo, que é estádio de Copa também. Né? Agora é o Camping World, o Citrus Bowl. Aí o Orlando saiu de lá, estádio maior e tal, como é o Gillette Stadium, para atender aos padrões de MLS, que é estádio mais compacto, moderno de tudo e para lotar todo o jogo. Então, o New England Revolution, que tem o Gillette Stadium, que é o mesmo estádio do Patriots, e alguns estádios aqui se dividem entre o time do futebol americano e o soccer, já é um modelo maravilhoso. O estádio, cara, é um absurdo. Só que para eles, aqui eles querem construir um outro estádio para seguir um novo modelo. Esse menor e tal, mais moderno. Compacto, né? E eles estão fazendo isso perto, inclusive, aqui da sede da rádio, em Somerville, onde tem um cassino aqui em Cork, também tem em Las Vegas. Eles estão nesse terreno que é do Bob Kraft. Não sei se vocês conhecem aquele senhorzinho do cabelo branco que fica ao lado do Tom Brady. Ele é o dono do time. Está montando um estádio para atender os novos padrões. O Tom Brady, inclusive, né, conhecido aqui no Brasil como agora ex-marido da Gisele Bündchen, ele ainda não se aposentou oficialmente, ele chegou a aposentar, depois voltou e tudo mais. Você tem informações de que ele chegou a aposentar, né? Sim. Mas aí e depois agora, voltou, de uma né? vez por todas, pelo que nós entendemos. Daqui a pouco ele pode pintar, vou voltar e tal. Mas ele já fez isso 2 vezes, mas agora ele, num vídeo, foi lá, postou, falou, acabou de uma vez. E ele pretende seguir nessa administração do New England Patriots? Você tem uma informação sobre isso? Olha, a gente sabe que aqui o Bob Kraft, que é o dono do time, ama o Tom Brady e aqui ele é um rei. É o time 12, o torcedor aqui ama o Tom Brady. Sim. E o Belichick também, que é o treinador, eles formaram uma dupla improvável. Dizem até que eles não dão tal, aquela coisa, né? Que o Belichick tem aquele jeitão, mas um dependeu do outro para poder formar essa dupla de grandes campeões, tanto o técnico quanto o Tom Brady, mas o Tom Brady, claro, por ser quarterback. Ele tem essa história aqui, mas ele está totalmente focado na Flórida. Ele foi para lá com a Gisele, até falaram que ele queria recuperar o casamento, mas agora já está surgindo aí com uma atriz e tudo mais. É que o cara que mora aqui muito tempo como ele, depois que vai para a Flórida, é que ele tem pouco dinheiro, entendeu, gente? Então ele tem uma vida que ele quer desfrutar lá no estado mais tropical. Acho que por conta disso, ele não viria agora para cá. Mas se a paixão aflorar daqui a um tempo, eu acho que ele pinta aqui como um dirigente, um cargo no Patriots. Pode ser até um técnico, vai demorar, né? Eu acho. O Lombardi, o nível da MLS tem aumentado a cada ano que passa. Eu acompanho a MLS e eu vejo que o nível do futebol tem aumentado muito, também o público, né? Em relação à NFL e MLS, são públicos diferentes ou o que você pode estar falando a respeito dessa situação? Vocês transmitem mais o futebol, né? Até o Bruno Costa esteve com a gente aqui, o Bruno Costa é um manager do São José, aí o Terremoto, né? Uhum. E até a gente estava falando a respeito disso, que ele falou que aumentou muito o soccer americano, né? O futebol americano. Demais, Luciano. É aquilo que a gente estava falando aqui um pouquinho mais cedo no bate-papo, do estádio que, quando está vazio, tem 20 mil pessoas. Né? Inclusive o Gillette Stadium, por conta do frio e tal. Olha, eu vou dizer uma coisa. O americano, ele gosta, sim, demais do soccer, aprendeu a gostar, frequenta estádio, porque o americano ele tem uma veia esportiva muito grande. Para tudo. Agora, nada pode ser comparado com o futebol americano. Internamente, inclusive, o universo... A gente vai num jogo do Patriots, por exemplo, a gente não cobre Patriots, mas a gente tem direito, porque é a mesma empresa, de acompanhar e tal. Inclusive, é outro credenciamento sendo da mesma empresa. Cara, quando você entra no universo, na bolha do Gillette Stadium para ver o Patriots, parece que é algo totalmente diferente daquilo que você faz no cotidiano quando você vai cobrir um jogo do Revolution. É incrível. A atmosfera é outra, é muito maior, é muito além ainda do soccer, tá? Não tem comparação. Como competir. É incrível o que o futebol americano reserva em termos de arrecadação também. Um ticket, acho que o ticket médio aqui para o Revolution estava custando $80, $90 no último jogo. Eles venderam aqueles mais baratos e tal.
O Patriots, você não paga $80, mas nem para entrar no estacionamento, é tudo $300. Se o time está mal, baixa um pouquinho, 200 e tal. Annual Pass, enfim, assim, você compra o Annual Pass, é aquele que você compra o carnê, né, para assistir. Cara, tem gente que paga coisa de $30 mil para assistir, às vezes até mais, depois vai negociando os valores. Chega numa final, um ingresso às vezes custa $5, $10 mil, dependendo do lugar onde você vai ficar, assim como na NBA também. Então é um universo totalmente diferente. Futebol americano aqui é algo assim que não dá nem para concorrer, é outro público. E em relação ao Lombardi, à NBA, né, que tem inclusive um fortíssimo time do Boston Celtics, né, que inclusive é o maior campeão, né? Ainda é o maior campeão da NBA. Como é que funciona então essa magia do basquete aí nos Estados Unidos? Aí é algo assim que chama muita atenção, porque a NBA é uma liga diferente da NFL, até politicamente falando, né? Mais democrática, ela traz aspectos sociais para dentro desse universo NBA, assim, com mais despojo. A NFL é uma liga mais republicana. Tem até isso, viu? Até como a NHL também, no hockey, no gelo, que é muito forte. Aqui o beisebol, que é um esporte antigo. A maior rivalidade dos Estados Unidos é Red Sox, aqui de Boston, com o New York Yankees, que é do beisebol. Mais de 150 anos de história. Você vai também ver um jogo, é assim, não é só o jogo em si, é a história que envolve o jogo. Agora, a NBA, cara, olha, a Boston e Los Angeles, que tem o Lakers, é assim, é uma escola de basquete, né, que acaba sendo exemplo para todo mundo. Mas a NBA envolve muito college. Por exemplo, eu tenho um filho que é fã de Duke. O Duke, que é do Coach K, que formou aquela seleção campeã dos Estados Unidos, que ele conseguiu juntar de novo um Dream Team e tal. O cara sempre formou jogadores no college para irem à NBA. Então já começa lá de baixo, do basquete, do college, que depois passa para a NBA com draft e tudo mais. É demais, é encantador também. Só que a NBA é uma liga mais internacionalizada. Internamente, a NFL, que é do futebol americano, ela é mais forte. Ela exerce valores de cotas de televisão, inclusive maiores, mas a NBA é uma marca mais internacional, entende? Então tem um pouco dessas diferenças dessas duas ligas, que são as mais fortes, indiscutivelmente. Copa do Mundo. Sim. E a relação da rádio para essa Copa do Mundo... 2026, né? Existe algum trabalho que a nossa rádio, está fazendo já para cobrir, fazer a cobertura? Como que está sendo esse relacionamento de vocês com a FIFA, hein? Lembrando também, né, Lombardi, que tem também a Copa do Mundo Feminina este ano, né? Isso, verdade. Isso. A Copa América, que dizem que vai ser também um propósito de repente, para analisar erros e acertos, para ver como é que vai ficar, né? Mais para frente. Então, assim, a gente já está trabalhando internamente para montar o nosso business plan para a Copa. A gente tem uma ideia já formalizada, mas o ano de apresentação é o ano que vem. Nós temos o interesse de cobrir como rádio, sim, até utilizando esse nosso contrato com a Revolution, Miami, e também com a MLS, que é sem dúvida muito importante aqui para a US Soccer, que é a federação, e nessa fusão a gente também tem direito de transmitir a Conmebol, a CONCACAF Champions, perdão. Então, com essa fusão, com esse pool, a gente já montou o nosso planejamento para fazer a cobertura da Copa, sim, sem dúvida, e os demais eventos. No ano que vem a gente apresenta. Beleza. Tá, inclusive, e o futebol feminino, né? Os Estados Unidos, que inclusive é o maior campeão, né, do futebol da Copa do Mundo Feminina. O futebol feminino aí nos Estados Unidos, ele tem uma fama um pouco maior do que o futebol masculino, Lombardi? Então, em termos olímpicos e de conquista e representando bandeira do país, sim. Seleção, né? Sim. Agora, em termos de liga, não. Não tem. É incrível, né? É antagônico. Antagônico, verdade, rapaz. Não é? Como que as jogadoras americanas chegam no ápice sem ter um campeonato forte, né? E a Marta joga aí, né? A Marta joga aí, inclusive no Orlando, joga no Orlando, Sim. É antagônico, viu, gente? Sabe por quê? Assim, ele se prepara também muito nessa questão de formar para representar numa Olimpíada. E é que aqui as meninas jogam com os meninos, futebol misto desde sempre, desde o começo. Então, fica aquele negócio de você praticar sem preconceito desde lá da nascente,
com as meninas jogando, com os meninos e tal, e não tem problema, não se separam em determinados momentos, só quando vai profissionalizando. E dentro da escola, eles dão o mesmo volume para o soccer masculino, como também para o feminino, escola, né? Onde você forma a jogadora. Aí você não precisa ter uma liga forte, porque quando eles são formados lá na base, na origem, aí você pega, seleciona das escolas, você vai para uma disputa de uma competição como a Olimpíada, seu time está praticamente formado lá, desde sempre, desde a origem. Você não precisa da liga forte para ter uma seleção boa, entende? E aí, coincidentemente, você não tem em outros países esse volume todo de se jogar futebol feminino, como tem aqui tanta estrutura também. E a liga do masculino é muito mais forte do que a feminina. E a expectativa, agora perguntando assim para vocês aí dos Estados Unidos, para vocês que moram nos Estados Unidos, você é brasileiro, claro, né? Filho, inclusive, de um grande brasileiro que a gente teve na mídia aqui do nosso país. Na sua opinião, qual que é a sua expectativa para a Copa do Mundo Feminina da seleção americana e também da seleção brasileira? Fala para a gente, Copa do Mundo Feminina que esse ano será disputado lá na Oceania, na Nova Zelândia. A seleção, por esse trabalho, repito, de base, desde as formações de middle school, high school, também vem muito forte com nomes de novas jogadoras que acabaram sucedendo a grandes nomes aqui dos Estados Unidos, que foram campeãs olímpicas, e vai continuar sendo forte. É um trabalho que já está num nível muito à frente do Brasil. O Brasil, com esse choque de identidade da Pia, com algumas novas jogadoras, que tem hoje um campeonato que está sendo disputado no Brasil, né? Vocês sabem melhor do que eu sobre isso, mas que não conseguiu, até nesse término de fase da Marta, e com a Formiga também, que acabou ter uma jogadora de qualidade que represente tanto como a Marta, que teve no auge, acho que aquele momento que a gente esperava tanto uma medalha do Brasil, com a Cris, com a Marta, com a Formiga, com outras jogadoras que não conseguiram chegar a uma medalha, frustrou um pouquinho essa condição de o Brasil ser um favorito, que sempre foi, junto com as americanas e sua estrutura, as seleções europeias também, com a sua formação estrutural melhor. E eu acho que, nesse momento, a disparidade das americanas, por exemplo, para as brasileiras, está bem mais acentuada, porque o Brasil ainda mantém aquela chama, mas não tem. Tem uma treinadora, né? Um modelo de futebol até que tenta ser interessante, mas talvez nessa transição de Marta para um fim de carreira, o Brasil não tenha uma equipe tão forte como as americanas sempre têm em termos olímpicos para apresentar para essa próxima Copa, lamentavelmente, isso no prognóstico. A Inglaterra também vem forte, né? Já que a Inglaterra foi campeã e da última edição da Eurocopa. O Brasil foi campeão também da Copa América, né? Exato, que não representa tanto quando chega numa Copa do Mundo. A gente sabe que o nível muda muito, né? Essa é a verdade. Bom, beleza. Acho que da minha parte está mais que satisfeito aí pela esse bate-papo. Está virando até um programa desportivo que já, viu, Lombardi? Já virou um programa esportivo. Luciano e Pedro, quando quiserem aí, é só chamar que a gente toca esse programa. Mas, Lombardi, quero agradecer aí você ter aceitado esse convite, né? Quero parabenizar o trabalho que vocês fazem nos Estados Unidos. É claro que é um trabalho feito para os brasileiros, também para aqueles que acompanham aí a nossa rádio, né? Aí nos Estados Unidos. E manda um abraço meu aí para a sua equipe, tá? Legal, parabenizando aí o pessoal, né, por esse trabalho. O Campeonato Brasileiro vocês vão fazer esse ano também, né? Vai continuar fazendo, né? Isso, jogos pontuais, né? Sem dúvida. Né? Tá. Porque o campeonato da MLS vai longe, né, rapaz? Vai até o final do ano, né? Até o fim do ano, Luciano, exato. Aí, quando ele preenche assim o nosso schedule aqui, a gente tem que ir até o fim. Aí, quando acaba e coincide de ter os jogos do Brasileirão, a gente transmite aqui para a comunidade. Mas beleza, Lombardi, um grande abraço para você. Muito obrigado, viu, Lombardi? Esperamos aí uma próxima oportunidade. Obrigado pelo convite. Parabenizo a vocês também pelo trabalho, pela sua linda trajetória já de muitos anos, a essa inovação na inteligência do Pedro. E eu convido a todos aí do Vale, o pessoal da CBN, para que possam acompanhar de vez em quando os jogos pelo nossa rádio USA no YouTube ou pelo aplicativo iOS ou também Android, nossa rádio USA no celular. E todo jogo a gente está aí transmitindo a MLS, não só para os brasileiros daqui, mas dá para acompanhar aí também. Que bom que a gente possa deliciar, né, com essa
interação pela internet, né, rapaz? Você vê, ele está lá em Boston, essa hora lá o quê? São 13 horas aí, né, Lombardi? E 15, 13 e 15. 13 e 15. Isso. Você vê, né, rapaz? Um abraço, viu, Lombardi? Obrigado, viu? Um abraço, querido. Um abraço, Lombardi. Lombardi Júnior, jornalista esportivo da nossa rádio 1260M, lá de Boston, nos Estados Unidos, mas também tem uma unidade lá na Flórida. Muito obrigado, Lombardi, pela sua presença aqui no nosso CBN Vale Esportes, que termina agora. Você fica com a programação da CBN São Paulo e mais tarde tem CBN na Rede com Vanessa Vantini.